esse altar que hoje é o nosso coração, ele simboliza o lugar onde Deus habita, o lugar da santificação, o lugar da devoção e o lugar do sacrifício permanente. Quem está de pé deve sempre cuidar para que não caia. A gente ora, mas a gente também vigia. Então a jornada cristã não é uma jornada baseada numa experiência sobrenatural, que são maravilhosas essas experiências. Mas é preciso ter manutenção desse altar. É preciso ter continuidade na manutenção desse altar. Eu me lembro, não sei se você já passou por isso, essa história acho que eu nunca contei, não. Já contei muitas repetidas. Mas lá em Minas, quando a gente tinha... Eu tinha por volta de 8, 9 anos, eu me recordo muito bem disso. Tudo que a gente podia fazer, irmã Glaucia, para a gente economizar, a gente fazia. Tudo. Quem já viveu em condições de pobreza sabe do que eu estou falando. Então a gente tentava primeiro aproveitar tudo. Minha mãe era daquelas que fazia doce de casca de laranja, de casca de abacaxi, era nesse nível. A gente nunca passou fome, Deus nunca permitiu. Mas a gente conviveu muito tempo na escassez, vivendo ali do pouco, da simplicidade. E uma das coisas que geralmente as famílias lá no interior faziam era cozinharem o fogão a lenha. Então, parecia um congresso, Dodge. Porque as vizinhas, Lico, elas marcavam. E pra gente, irmão, criança é uma benção. A gente, tudo é diversão. Experimenta fazer isso com as crianças aqui. Vamos para a floresta tal, floresta não. Vamos para um lugar tal, catar lenha. A gente se divertia com aquilo. Então saía todo mundo, várias famílias. Eu lembro que eu morava a gente chamava de Beco do Sobem. Era uma vila, irmão, tipo a do Chaves, assim. Só que ela atravessava um quarteirão. Então tinha uma rua lá e uma aqui. E aí tinha um corredor. Nossa, como eu briguei naquele corredor. Como eu corri naquele corredor. E aí tinha casas desse lado e casas desse outro lado. Pequenininhos, um do lado da outra. Isso nessa época. E aí as mulheres combinavam, geralmente eram as mulheres, iam com os filhos buscar lenha. E aí fazia os feixes. Irmão, tinha um pessoal com uma habilidade, botava um pano aqui na cabeça. Quem já viu essa cena? E assim, com muita madeira, botava na cabeça, sem as mãos, irmão. E desce morro e sobe morro, eu achava aquilo um barato. E aí eu tentava equilibrar, não conseguia de jeito nenhum, porque acho que a cabeça não deixava, né? Não tinha muita lenha. Mas por que eu estou dizendo isso? Toda a família contribuía para levar, mesmo que alguns gravetos, para manter o fogo aceso. Nessa igreja, irmão, existe o zelo que cada um tem que ter consigo próprio, botando lenha nesse altar sempre, mas existe também uma preocupação coletiva. Você já imaginou se todo domingo, se toda quinta-feira, se todo ID, se todo encontro da Casa Aberta, todo mundo chegar com o seu feixe de lenha? Se todo mundo contribuir para a manutenção, aleluia, desse fogo santificador, desse fogo purificador, desse fogo de consagração das nossas vidas. Lógico que a gente poderia pensar o que é essa lenha. Você já sabe, irmão. O difícil é fazer. O difícil é buscar a lenha. Estar na fogueira é maravilhoso, porque ela protege, ela alimenta, ela espanta os bichos, mas é importante que você traga sua lenha para manter esse fogo aceso. Manter esse fogo aceso. Amém? E era um barato. Você vai entender porque eu estou contando essa história. Geralmente essa lenha era usada para quê? Esse fogão a lenha era usado para quê? Para cozinhar os alimentos mais duros. Quem já pegou, hein?
Tem coisa na minha e na tua vida, irmão, que nós nunca conseguiríamos destruir. Só o fogo do Espírito Santo. Há coisas na nossa vida que nós nunca, jamais venceríamos. Mas só o fogo do Espírito Santo é capaz de queimar, é capaz de purificar. No nosso caso lá no interior, era feijão, era galinha, caipira, carne dura, irmão. Galo. Aí fica 3, 4 horas na panela de pressão naquele fogaréu. Imagina gastar gás com aquilo. Então eles botavam lenha para exatamente cozinhar o que era mais difícil de ficar pronto. Então tem de ser uma constante. A nossa jornada, Rogério, é essa constância. Porque esse fogo vai nos purificando dia após dia de impurezas que nós carregamos da nossa natureza pecaminosa. Eu não estou falando de salvação não, irmão. Salvação salvos nós somos, amém? Mas a salvação produz em nós uma busca, um processo por santidade. Uma vez salvos, inicia-se um processo de santificação. E a Bíblia diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Nós já estamos salvos, o nosso nome já está no livro da vida, mas a nossa jornada deve ser uma jornada de aperfeiçoamento, uma jornada de busca por uma forja do nosso caráter, da nossa prática de vida. Então, deixa eu avançar. Primeiro, o altar sempre foi um sinal de aliança. Altar é uma prática comum na Bíblia. Então, cuidar do altar, ei, olha para mim. Cuidar desse altar, não do de pedra mais, porque ele não é necessário. Aqui é necessário limpar, sim ou não? Já pensou a gente chegar que está tudo sujo? Esse altar aqui é de pedra. Ele precisa de manutenção, por uma questão de higiene, estética. Agora, esse altar aqui, quando ele é cuidado, quando ele é zelado, ele simboliza a aliança que você tem com Deus. Porque homens que têm aliança com Deus cuidam dos seus altares. Abraão construiu altares. Jacó construiu altares. Elias construiu altares. Samuel construiu altares. Porque todo homem, toda mulher que tem aliança com Deus, zela pelo altar. De modo que quando você cuida, irmão, desse altar que é teu coração, quando você tem uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, e não é fácil, eu sei que não é fácil, isso mostra que você é um homem ou mulher que tem aliança com Deus. Segundo lugar, esse altar, irmão, que não é mais de pedra, que não é mais de bronze, ele é a nossa vida, ele é a nossa entrega, ele é a nossa devoção, ele é a nossa obediência, ele é o nosso secreto com Deus. Eu insisto nisso, nós já sabemos o que fazer. O difícil, Ramon, é a gente colocar em prática e todos os dias, não como um mero ritual, mas como uma entrega verdadeira, fazer com que esse fogo permaneça aceso. A sua vida é esse altar, irmão. Sua vida deve carregar esse fogo por onde você for. O mundo tem de perceber esse fogo em mim e em você. E é interessante que é um outro texto da Bíblia que diz que Deus, irmão, ele não pisa na cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Às vezes, esse altar está como aquele fogão do interior que um dia antes queimou o dia todo. Aí todos foram dormir e quando eu vou para a roça é assim, mas queima o dia todo. Porque quando a gente vai para a roça, a gente só come, irmão. Acorda comendo, do dia está comendo, está tomando café, comendo broa, queijo, já está pensando o que vai ter para o almoço. Aí está comendo o almoço, o que vai ter para o lanche, o que vai ter para janta. Aí o fogão a lenha, trabalha o dia todo.
E a galera só botando lenha lá. Bota lenha, bota lenha, bota lenha. Só que tem uma hora que a gente vai dormir, né? Aí aquele fogo se apaga, irmão. No outro dia de manhã, você acorda e ainda tem uma brasazinha ali. Aí sabe como é que a galera faz o café? Só chega ali, ó. Aí bota mais um pouquinho de lenha, pega fogo de novo. Então, é uma manutenção, né? A nossa vida precisa constantemente dessa lenha, dessa vida, dessa entrega, dessa devoção, dessa obediência. Se a gente achar, não, hoje, domingo, eu fui para a igreja, foi uma bênção. Amanhã eu vou enfiar o pé na jaca. Esquece, irmão. Vai apagar esse fogo, não é mole. Porque o mundo tenta fazer isso, sufocar esse fogo. Porque esse fogo, irmão, é o que nos chancela para a obra.